Hoje nós vamos estudar aqui uma coisa muito importante. O Espiritismo bate em cima dessa tecla e nós estamos sempre falando em evoluir, em buscar a perfeição. Afinal de contas, o que vem a ser esse buscar a perfeição? O que o grande incompreendido, Jesus Cristo, que há 2000 anos trouxe uma mensagem primorosa para a humanidade, que a humanidade, na nossa humilde opinião, não entendeu quase nada, O que Jesus veio trazer para nós com esses conselhos aí, por exemplo, o conselho de sede perfeitos. Claro, se for pensar assim, tá mais para um conselho, porque ninguém é obrigado a nada, Ninguém é obrigado a engendrar o seu processo de evolução hoje e acelerar o processo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas é interessante que para a sua própria aventura, ou seja, sua própria felicidade, você busque essa perfeição que era um conselho de Jesus para nós. Na verdade, se a gente falar de perfeição, a gente vai ficar um tanto quanto puritano, Aquela coisa assim, então você é o perfeitinho, você é o espírita, então você é mais evoluído que os outros. Você é assim, essa. Não é que você vai se tornar perfeito, Esse conselho é tipo assim, termine a maratona. E aí você não vai começar uma maratona agora, sei lá, 42 quilômetros, Então você pisou ali no início da caminhada e tipo assim, vença a maratona agora, nesse momento. Não, você vai chegar no final lá, é depois, é quando você percorreu o caminho dessa maratona, E aí você então conseguiu atingir o seu objetivo sem aquele tempo determinado. Só que a velocidade dessa caminhada depende de você. Então, no caso de uma maratona, depende do seu treino, do seu empenho, da sua força de vontade e diversos outros fatores aí. A maratona, obviamente, é uma analogia do que nós estamos fazendo. Então, nós estamos numa espécie de maratona da vida também, onde nós estamos percorrendo uma caminhada e a gente tem um objetivo, que é chegar a essa perfeição. Não quer dizer que nós vamos chegar nessa perfeição agora, como no caso da maratona, que nós começamos, tem que acabar agora mesmo. Não é assim. Então, quando o conselho de Jesus é dado para que nós sejamos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito, ele quer dizer o seguinte: busque a excelência, seja melhor, trabalhe para a vossa melhoria. A passagem em que ele trabalha isso é essa daqui, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa teria disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nessa belíssima passagem está dizendo o seguinte: faça o esforço para sair além do óbvio, porque fazer essas coisas, amar quem te ama, já é muito fácil. Então é muito legal para vocês e para mim, sei lá, amar nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, Claro, cada um com a sua situação, mas é muito fácil você amar quem te agrada, por exemplo, um amigo, Um amigo que está sempre do seu lado, que te ajuda, Que caminha com você. Isso é fácil. Agora, difícil é você perdoar os seus inimigos, orar mesmo pelos seus inimigos, aquelas pessoas que te apunhalam pelas costas, como já aconteceu comigo dentro da minha própria casa por amigos. Então, o difícil é isso, você orar, estar com o coração aberto para, inclusive, cumprimentar a pessoa, para amar essa pessoa, querer o melhor para ela. Inclusive, se um dia ela tiver com algum problema e com alguma dificuldade, você ser a primeira pessoa, quebra o gelo e você vai lá e ajuda essa pessoa. Você a coloca para frente, porque aí está a verdadeira virtude, Porque amar quem já te ama é muito fácil, difícil é fazer com quem não te ama, Por isso, esse destaque nos dizeres de Jesus em relação a esse fazer diferente, fazer o que nem todo mundo faz, porque fazer o que todo mundo faz é manada. As pessoas, em geral, fazem isso com alguma facilidade, mas quando há alguma contrariedade, quando o orgulho é ferido, aí é que é o verdadeiro teste. E aí é que você mostra que você se torna superior, não que você esteja se comparando com alguém, superior em termos de sentimento. Você se eleva, claro, sem perder a humildade, mas espiritualmente e nas suas virtudes você está se elevando. Então é muito importante que Jesus tenha marcado esse ponto de chegada para nós. Agora, o que seria a perfeição, Sede perfeitos.
nós vamos entender a perfeição como algo relativo. Mesmo os espíritas não conversam muito sobre isso. Eles colocam lá o grau de pureza do espírito puro, como se fosse um ponto de chegada. Mas a gente sabe que essa evolução ela continua em estágios superiores. A gente não para de evoluir. Uma vez criados, nós evoluiremos pela eternidade. Então é só aprendizado, é só crescimento. Inclusive, sempre ressalto na parte do Sócrates, quando ele dizia lá que quanto mais nós descobrimos as coisas, mais nós nos convencemos da nossa própria ignorância. Por quê? Porque os conhecimentos também são infinitos. Você vai só cada vez mais se convencendo que você não sabe de nada, quanto mais conhecimento você alça. E nesse processo que nós viemos na Terra para buscar essa excelência e aos poucos ir caminhando rumo a essa meta onde Jesus colocou, que é buscar a perfeição, nós temos que evoluir duas asas, que a gente sempre fala nessas asas metafóricas, né? Não existem asas de verdade, a asa da moralidade e a asa da inteligência. Então são as duas que têm que ser desenvolvidas. Então nós temos que na vida, além de ajudar o nosso próximo, além de fazer o bem e ajudar todas as pessoas indistintamente, até aquelas que são nossos inimigos, né? E é aí que vai estar a grande prova da sua virtude, né? Você também desenvolveu o seu lado intelectual. Então as duas coisas, a gente veio aqui para evoluir. Então esse processo que nós conhecemos tão bem no Espiritismo, que vivemos falando de evolução daqui para lá, nós viemos no planeta para quê? Para evoluir. Evoluir para quê? Justamente para atingir esse marco aí, que é esse ponto de chegada, entre aspas, né? Como eu falei, não tem um ponto de chegada definitivo, mas funciona como uma referência. Então, isso significa buscar a excelência, evoluir. E nós temos na Terra, segundo os próprios espíritos, dentre vários homens valorosos que passaram pela Terra, né? Então, você pode pegar pessoas que simplesmente foram aclamadas por diversas religiões, por diversas filosofias, pela ciência, né? Muito bacana, muita gente boa e legal mesmo, em termos de moral e de conhecimento. Mas nenhuma delas supera o nosso grande mestre que veio nos ensinar as coisas mais sublimes possíveis, que é Jesus. Jesus é o espírito mais evoluído que passou pela Terra, por isso mesmo é o nosso guia e modelo. É tratado bem no Espiritismo e conhecido por guia e modelo da humanidade, porque você precisa apontar para alguma coisa, ter alguma referência, né? Quer dizer, tá bom, eu vou buscar perfeição, mas eu vou buscar perfeição baseado em quê? Eu vou me inspirar em quem? Em Lao Tse, Gandhi, Buda, Sócrates, Aristóteles, sei lá, várias pessoas bacanas, boas, inteligentes da humanidade. Só que essas pessoas não encerram todas as virtudes em totalidade. São pessoas maravilhosas, com as quais nós podemos aprender, viu? Não quer dizer que Jesus é o único mestre, né? É o mestre por excelência, mas nós podemos ter aqui os nossos pequenos professores também, práticos do dia a dia, inclusive pessoas que estão próximas da gente, não precisa nem ser um grande sábio ou uma grande referência da humanidade. Todos nós, na verdade, estamos nesse processo aqui de troca de conhecimento. Então, só que nós temos um modelo, uma pessoa que já ensinou como é que você vai fazer aí. Então, justamente esse modelo e essa referência que nós temos aqui é o ser mais evoluído que passou pela Terra, que é Jesus. E, meus amigos, se nós pararmos para analisar diversas questões, e a gente vai ter oportunidade nesse canal, né, de analisar Jesus pouco a pouco, em vários sentidos, nós vamos descobrir coisas maravilhosas, inclusive que a filosofia desenvolveu ao longo do tempo e que a ciência começa a tocar, né? Já muitas coisas que foram faladas foram comprovadas e a gente começa a perceber que a ciência hoje começa a tocar mais profundamente, principalmente a parte ali da mecânica quântica, a parte da física, da subatômica e tal. A gente vai perceber que as leis do universo mesmo se enquadram muito no que era falado por esse grande sábio Jesus. Não só um mestre da moralidade, como também das concepções morais, filosóficas e até científicas. Muitas pessoas não entendem Jesus Cristo por isso. É um grande desconhecido da humanidade. E aos poucos nós vamos desenvolvendo essa capacidade de entendê-lo. E assim, da minha parte, eu faria esse exercício com vocês. E obviamente vamos ter várias fontes e várias pessoas que também farão um excelente trabalho nesse sentido. Então vamos resumir aqui, segundo os próprios espíritos, né? O que a gente precisa ter para buscar essa perfeição, principalmente nesse convívio moral com as pessoas com as quais nós cruzamos, com as quais nós lidamos no dia a dia, que passam pela nossa frente também na sociedade. E a gente sabe que nada é por acaso. Então, sempre ter no nosso coração e na nossa vida o perdão das ofensas,
a benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições alheias, posto que ninguém é perfeito. Então nós estamos aqui na caminhada, então é olhar o seu irmão e entender que há defeitos, mas você também tem muitos defeitos. Então por isso que você tem que começar a exercitar essa indulgência para com as imperfeições alheias também, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa que nós temos nessa encarnação. Para quê? Para buscar a evolução, buscar essa excelência e assim caminhar rumo à nossa perfeição, que é essa metinha onde Jesus colocou ali para nós, que nós temos que nos assemelhar àquilo que nós intuímos do que seja o Pai Celestial. Então aí está a nossa referência e aí está o nosso modelo para seguir. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal aí, ative as notificações, marque todas ali para que vocês sejam notificados. Eu não gosto de ficar dando esses avisos finais não, mas eu percebi que se não fizer isso no YouTube, vocês acabam passando aí, né? E acham que não é importante. É muito importante eu ter a sinalização que vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui. Muito obrigado, galera. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.